Olha só, no último mês, alguns itens ficaram mais caros para a população brasileira. Um deles, sabe qual foi? A cebola. A gente tem aqui na tela o disparo da cebola foi de 14,34%. Já o tomate ficou quase 10% mais caro, tão comum na nossa salada, né? Além dos alimentos, os planos de saúde também apresentaram alta, 0,77%. Esses e outros itens contribuíram para a inflação de março. Apesar desses aumentos, no entanto, o IPCA desacelerou na comparação com fevereiro. Em março, a inflação oficial do país avançou 0,16%, o que representa uma desaceleração com relação ao 0,83% de fevereiro, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Apesar de ser o menor nível para o mês desde 2020, alguns itens ficaram mais caros para o consumidor. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 6 tiveram alta em março. O que mais impactou foi o de alimentos e bebidas, com alta de 0,53%. Na sequência, aparece saúde e cuidados pessoais, que avançou 0,43%. Já na área de educação, as mensalidades escolares também ficaram mais caras. O reajuste no ensino médio puxou a lista de aumento, que disparou mais de 8,5%. Na sequência, aparecem fundamental, pré-escola, curso técnico, creche, ensino superior e pós-graduação. Mas nem tudo aumentou de preço em março. O setor de transportes registrou queda de 0,33%. O recuo foi motivado pelos preços das passagens aéreas, que diminuíram mais de 9% no último mês. Com o resultado de março, o IPCA acumula alta de 1,42% em 2024 e de quase 4% nos últimos 12 meses. E para explicar essa desaceleração da inflação, nós recebemos agora o economista Mauro Rochlin, coordenador acadêmico do FGV MBA. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal de casa. Prazer estar aqui. Bom, a gente teve aí uma inflação em março, então, de 0,16%. Esse resultado veio até que bem abaixo do que o mercado financeiro esperava, que era de 0,25%. A gente está diante, então, de uma boa notícia? Olha, eu acho que está diante de uma ótima notícia. Isso fica evidente quando a gente olha o próprio número, 0,16. É um número muito baixo, historicamente falando, inclusive. E, como a gente pode observar, isso representa um tombo, uma queda muito grande no acumulado de 12 meses. Ele sai de 4, muito por cento para abaixo de 4%, ou seja, houve um recuo importante na comparação interanual e é um número muito baixo para o mês de março. Além disso, a gente também está vendo alguns grupos recuarem fortemente. É uma ótima notícia. Professor, uma boa noite da minha parte também. Apesar da boa notícia, a gente tem acompanhado esses dias, principalmente hoje, né? A gente teve uma alta do dólar relacionada à inflação americana. De alguma forma, essa alta do dólar pode, em algum momento, fazer com que alguns preços subam ou ainda é muito incipiente para dizer, não, esse dólar já alto tende a ficar ou não tende a ficar, isso pode afetar os preços? Eu acho que pode afetar os preços sim, porque a gente, se comparar com o dólar há cerca de 30, 40, 50 dias atrás, a gente vai ver que a alta não é tão pequena assim. A gente está falando de alguma coisa já em torno de 5%. E um dólar mais caro vai fazer com que o preço de todos os produtos importados fiquem mais caros. Aliás, não só eles, os produtos nacionais que usam insumos importados também podem ficar mais caros. Aliás, não só isso, as commodities também podem ficar mais caras porque elas são cotadas em dólar. Então, com dólar mais caro, aqui no Brasil, elas também tendem a ficar mais caras. Ou seja, uma alta do dólar, é verdade que não é tão expressiva ainda, mas uma alta do dólar faz estragos em termos de inflação. Esse é um ponto importante, além de uma outra preocupação muito grande, acho que a gente vai tratar disso, que diz respeito ao preço do petróleo.
Professor, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a inflação, depois da divulgação da inflação de março, que a inflação está controlada, que precisaria ali ter atenção nos ajustes fiscais. Seria esse um recado ao Congresso que tem resistido ali a aceitar aquela redução de incentivos tributários? Olha, eu acho que é um recado tanto ao Congresso para ajudar o governo a resolver a questão fiscal, mas também é um recado ao Banco Central. A ideia aqui é que, com essa inflação muito mais baixa, possa se pensar num recuo mais intenso da taxa de juros. O Banco Central já sinalizou que, para a próxima reunião, essa redução vai acontecer, mas já não disse que ela pode continuar. Eu digo a redução da taxa de juros. Então, o Haddad está sinalizando para o Congresso a necessidade de uma ajuda no que diz respeito à questão fiscal, porque com carga fiscal maior, isso é uma menor pressão sobre os preços. Como eu falei, está sinalizando para o Banco Central com relação à taxa de juros. Professor, você citou petróleo, eu queria juntar justamente essa preocupação com o petróleo com esses dados do governo americano, que o próprio presidente do Banco Central mencionou simplesmente que foram ruins. Chama atenção. Por que essas duas coisas têm que estar no nosso horizonte e por que elas podem preocupar? O petróleo, obviamente, no preço da nossa gasolina, que, obviamente, isso acarreta toda a cadeia. Mas o que esses dados ruins dos Estados Unidos apresentados hoje deixam a gente ressabiados? Então, foi divulgado hoje nos Estados Unidos o índice de inflação do mês de março. Ela veio bem pior do que o esperado, e isso fez com que se afastasse a expectativa, se reduzisse a expectativa de redução da taxa de juros norte-americana. Se a taxa de juros norte-americana se mantiver no atual patamar, em torno de 5,5%, isso torna mais difícil uma queda da taxa de juros no Brasil. Isso porque os investidores, olhando a taxa de juros norte-americano mais alta, vão buscar comprar títulos do governo americano e, para isso, aqueles que estão no Brasil e que se decidirem a fazer isso, vão precisar comprar dólares. E a compra de dólares vai empurrar o dólar para cima e, consequentemente, vai tornar mais difícil o controle da inflação aqui no Brasil. Então, é essa relação entre a taxa de inflação nos Estados Unidos e a taxa de inflação no Brasil que pode ser ressaltada e por força do impacto que isso pode ter no dólar via taxa de juros norte-americana. Nós conversamos com o economista Mauro Rochlin. É sempre um prazer te receber aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite. Até mais. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite, professor.